Está falando de Belo Horizonte, Thalita? Isso. Bom dia, seja bem-vindo à paz do Senhor. Fique à vontade. Ó, eu tô aqui essa semana, eu questão que minha cunhada e minha grávida. Eu vou pedir só um minutinho, porque para a produção aumentar um pouquinho o retorno da Thalita aqui, que a gente está tendo dificuldade de ouvir um pouco. Pode continuar, Thalita. Sua cunhada... Aí então tá fechada. E eu precisam abortar. Tirar, né? Aí eu fui, chorei muito, eu com ela, né? E falei, né? Porque eu sempre posso, mas Ô, Thalita, o seu telefone, ele está perdendo o sinal, a gente está picando a sua ligação. Se você tiver algum lugar próximo aí, de onde você está ligando, que você consiga um sinal melhor, vou pedir que você ligue novamente, porque a gente não está conseguindo, está picando a ligação. Até passa para a produção passa para a gente a diretora está informando que a cunhada dela queria fazer um aborto, e ela orou e conversou com elas e elas desistiram de fazer o aborto. Glória a Deus. É a melhor e forma. São mulheres Oração. solteiras. Exato. A melhor coisa que nós fazemos é orar. Agora, qual que é a faixa etária de mulheres que querem abortar? A faixa, digamos que 60% entre 14 e 24 anos, por aí. E depois os outros 40%, temos muita mulher, depois dos 40, que fazem aborto. Porque ela já acha que já terminou, que já criou os filhos. Não tem idade mais para isso. Agora, até essa questão de a maioria das pessoas que fazem aborto serem pessoas cristãs, eu queria te perguntar o seguinte, qual a causa que você acha que leva essas cristãs? Será que é a culpa ou é o medo do pai, da mãe? Qual que é a maior incidência disso? Para os mais jovens é o medo do pai e da mãe, esse negócio, mas os jovens, na maioria das vezes, o aborto é feito por conveniência. Se você é jovem, é porque você quer ainda fazer faculdade, quer ter uma carreira e esse bebê está no teu caminho. Se você já é mais velha, é porque você já acabou. Eu não quero mais ter filho, essas coisas. Então, é pura conveniência. E muitas pessoas falam, mas em caso de estupro, menos de 1% dos abortos feitos no mundo são devido a estupro. Quer dizer, então, de 1 milhão, aí uma outra pergunta junto com essa. É 1.600.000 abortos por dia no mundo. 1,5 1,5 milhão e meio por dia. Aí está incluído também os abortos espontâneos ou só os causados? Não, abortos causados. Meu Deus. O aborto espontâneo então, quer dizer, menos de 1 nesse dado de aborto, que é o aborto causado. Não entra na estatística, nem entra na estatística. Então, menos de 1% desse 1,5 milhão que é aborto por estupro. O resto é voluntário. Mas eu fui à Marcha pela Vida em Washington, quiseram eu ter fotos aqui para mostrar para vocês. Está aí na tela? Tá com a produção? Eu não trouxe, desculpa. Tá. 150 mil pessoas caminhando nas ruas de Washington em direção ao Capitólio, aquelas coisas. E nós todos... Foi muito bonito, porque, infelizmente, eu não encontrei nenhum grupo evangélico, só... Todas a arquidiocese de todos os estados estavam lá, infelizmente. Aliás, então deixa eu abrir aqui. Parabéns à Igreja Católica por essa iniciativa. Exato, verdade. Que, aliás, assim, a gente pode divergir em algumas opiniões, mas tem que aprender em outras. Mas é inquestionável. A Igreja Católica, ela consegue mobilizar muitas vezes, fazer até mais do que muitos dos evangélicos. Exatamente. Os evangélicos precisam aprender, inclusive, com os católicos. Concordo. E nessa caminhada, muito bonita, quisera eu que vocês pudessem estar lá, e eu convido o ano que vem, em janeiro, muito frio, mas é muito gostoso você caminhar com todas essas pessoas que acreditam no valor da vida, na santidade da vida, como nós acreditamos. Então, enquanto você vai caminhando com aquela multidão, tem grupos parados à beira da estrada, te cumprimentando. Eu nunca vou esquecer esse grupo bonito de mulheres lindas, várias raças, todas segurando placas, dizendo, na placa dizia, I regret my abortion. Sabe? Eu me arrependo do meu aborto. E todas as mulheres do meio da multidão que as via, ia lá e abraçava e chorava com elas. E voltava para a caminhada. E no caso, essas teriam feito aborto. Essas são mulheres que fizeram aborto e se arrependem, elas segurando placa. Depois, caminhando um pouco mais, tinha o grupo dos concebidos em estupro. Uau. Um grupo de pessoas lindas, maravilhosas, todos filhos de mulheres que foram estrupadas e estão vivos hoje, porque elas escolheram vida para seus bebês. Agora, alguém disse um dia assim que todo mundo que defende o aborto é gente que já nasceu, né? Exatamente. Todo mundo que defende o aborto. Eu nasci e pronto. E a pergunta que eu sempre queria fazer, eu disse isso aqui, eu acho que eu falei isso aqui esses dias, que eu queria fazer para alguém que defende o aborto é o seguinte: se a sua mãe tivesse te abortado, né? Você que defende o aborto, se a sua mãe tivesse te abortado, o que você ia pensar, né? Exato. Porque é muito complicado. Nem dá para contar a história, né? Eu perguntei aquele momento até da guerra espiritual. Eu queria que você entrasse um pouco nesse assunto, Iná.
porque a gente sabe que você não ter o apoio da igreja americana, pelo menos a igreja evangélica americana, é muito difícil, porque você acaba sendo órfão de oração mesmo, Exato. juntando um pequeno grupo e guerreando contra um Exatamente gigante. é o que nós fazemos. Agora a gente sabe que o gigante cai, né? Com fé em Deus, glória mas eu a Deus. queria que você falasse um pouco sobre essa guerra espiritual, como que é o dia a dia de vocês, não é fácil espiritualmente. Não. Inclusive, é uma coisa tão... Eu lembro que quando eu vim abrir o primeiro centro aqui no Brasil, eu lembro que eu estava deitada, dormindo, e uma vez eu acordei e eu vi um vulto escuro do meu lado e começou a me sufocar, apertava meu pescoço e meu marido do lado e eu tentando, ele continuou dormindo e eu comecei a perder a voz e eu comecei a chamar o nome de Jesus e graças a Deus isso desapareceu. Então eu tive vários incidentes desse tipo. Outro dia o farol abriu e eu senti de não entrar. Na hora que eu segurei um pouco o carro antes de entrar no verde, estava indo ao trabalho, era muito cedo, veio um carro a mais de 80 por hora e passou bem na minha frente. Teria me destruído, um carro enorme. Então, eu sei que o inimigo estava tentando me destruir e ainda tenta, de várias formas. Nós que trabalhamos nessa área, todos nós temos testemunhos de quanto ele tenta impedir quando a gente tem que dar um aconselhamento. Criança fica com febre, coisas acontecem. Então, nós aprendemos que precisamos ter um suporte de oração. Sim. Eu tenho 2 amigas, e até minhas filhinhas, desde pequenininhas, eu falo, a mamãe vai dar aconselhamento, fica orando. Então, eu tinha essas amigas que ficavam me orando por mim durante todo o tempo, e também muito jejum. Nós jejuamos muito e oramos muito, porque é uma coisa é uma batalha constante. Então, nós temos que orar muito, porque nós não podemos falar muito. Se você é uma mulher e que ia fazer um aborto, você já vem com a mente pronta, fechada para qualquer conversa. Então não adianta a gente ficar falando o que você está fazendo, assassinato, isso aqui. Temos que ouvi-la, porque ela precisa ser ouvida. Entendi. Agora a gente vai chamar uma telespectadora, Ana Paula. Olá, Ana Paula. Olá, paz do Senhor. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Está falando lá do Pará com a gente, né? Ó, de longe. Redenção no Pará. Então fala, irmã. Pode falar, Ana Paula, você tem um testemunho? Eu estou aqui arrepiando com essa história, né? É muito lindo ver aqui o trabalho da Iná. Eu quero dizer para ela que a partir de hoje eu serei sua intercessora. Amém! Glória a Deus! Amém! Muito bom. Amém. A gente você conhece todos os dias. Você Muito conhece obrigada. casos aí, Ana Paula, de pessoas que já tentaram ou fizeram um aborto? Então, a minha mãe era para ter morrido, né? A minha avó tentou o aborto, mas ela sobreviveu e hoje ela é uma missionária. Amém. Glória a Deus. Sua mãe é sobrevivente de um aborto, então. Louvado seja Deus por isso. Sim. Muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu carinho também de incluir a Iná aí na sua intercessão, viu? Que Deus levante você aí em Redenção no Pará como porta-voz dessa causa pela vida. Amém. E para abrirmos um núcleo lá no Pará. Isso que eu ia falar, quem sabe ser uma representante aí da Iná. Exatamente. Obrigado, viu, Ana Paula? Deus te abençoe. Nada, amém. Iná, vamos falar dos núcleos então, porque a gente já falou tanta desgraça, né, da morte, daqueles enviados do diabo que vem para poder tentar destruir, como esse médico, por exemplo, aí, que foi usado pelo diabo. Infelizmente ele não tem noção disso, mas ele foi usado pelo diabo, esse médico que está sendo julgado agora lá nos Estados Unidos. Vamos falar dos enviados por Jesus, então, como você, tantas outras pessoas. Embora a igreja americana, as principais igrejas talvez não dão um suporte tão grande assim, existem algumas igrejas evangélicas certamente que apoiam também. A igreja Moody dá um grande apoio, glória a Deus. E você então, vivendo essa experiência há alguns anos lá nos Estados Unidos, você entendeu que você precisava trazer esse suporte aqui para o Brasil? Para dizer a verdade, foi mais ou menos 1999, Deus começou a falar comigo de abrir um centro aqui no Brasil. E eu nessa época... Um centro de apoio a mulheres com gravidez indesejada. Na verdade, um núcleo de apoio. Então, eu estava passando por uma fase muito difícil, nós tínhamos uma filha de 3 anos, uma recém-nascida, e aí eu comecei a explicar para Deus que eu não era a pessoa certa, que Deus podia arrumar outra pessoa, aquele negócio. Aí todo dia, às 3 da manhã, o anjo me acordava, Moisés, né? Aquele anjo das 3 da manhã vinha à minha casa e me acordava e ficava ali, você tem que abrir um centro no Brasil. E eu tentando convencer a Deus que não era a hora ainda, que eu estava muito ocupada, mas o Senhor abriu todas as portas de uma forma maravilhosa. Eu sempre trabalhava com Caris Pregnancy Center lá em Chicago, dando aconselhamento. Só traduz que você falou muito rápido e o pessoal de casa muitas vezes tem dificuldade de entender. É um centro de apoio à mulher grávida chamado Caris, lá em Chicago. E eu ajudava fui voluntária por 8 anos seguidos,
dando aconselhamento primeiro lá no núcleo, depois por telefone. Quando as crianças nasceram, eles transferiam o telefone quando fechava o centro, o núcleo. E muita gente liga no meio da noite, principalmente as meninas de 15, 14 anos que estão grávidas, porque eu não quero que os pais escutem. Então deixa eu entender, depois que o centro encerrava o expediente, o telefone, as ligações iam para o telefone dos voluntários. Dos voluntários. Cada mês você dá o seu nome e tem o seu plantão. Porque se no caso, pela madrugada, alguém quisesse fazer um aborto, ligava, você atendia. Não, é que muita gente, quando está nessa situação, não consegue dormir. Ah, sim. Entendeu? E aí elas haviam o nosso número no trem, no metrô, no ônibus, e anotavam. E à noite elas nos ligavam. Muita gente nos procura à noite. No meio da noite eles ligam para dizer que Até estão... porque estão mais escondidos Exatamente. Está todo mundo dormindo, aquela coisa. E teve casos de eu ficar 3 horas com uma pessoa no telefone. E as pessoas falam muito no meio da noite, eles querem, sabe, ser ouvidos. Então é muito interessante esse trabalho. E eu fiz isso por muitos anos. E Deus continuou mandando. O Billy Graham que diz que quando você acorda no meio da noite é que Deus quer alguma coisa de você. E verdade, e eu sabia que Deus queria. Mas eu falei com o centro onde eu trabalhava, como voluntária, se eles estariam interessados em abrir esse trabalho no Brasil. Mas eles falaram que não faziam um trabalho internacional, me indicaram o Life lá de Grand Rapids, em Michigan. Eu liguei para eles, a hora que eu liguei, que eu falei que eu queria abrir um centro desse no Brasil, eles... Estamos com você, quando você pode vir aqui? Uau. Peguei o avião, fui lá, passei o dia em reunião com eles e já saí de lá com a data marcada para vir para o Brasil. E nós viemos para São Paulo, para as Perdizes, e com a ajuda deles nós abrimos o primeiro. E depois disso, mais de 10 mil até hoje, mulheres já foram atendidas. Segura aí, você vai contar. Esse dado eu quero que você segure, você vai contar daqui a pouquinho. Tem a Josiane que quer falar com a gente também via telefone, no bairro Pirajá. Olá, Josiane. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, gostaria de parabenizar o programa, eu acompanho todos os dias. Ah, que bom. A gente às vezes lê o seu comentário aqui, Josiane, você não me é estranha aqui no De Tudo Um Pouco. Você quer dar um testemunho, né, Josiane? Isso, eu gostaria de dar meu testemunho. Eu tenho um bebê de 2 meses. Quando eu engravidei, meu marido não queria ter esse bebê. Mesmo antes de eu engravidar, ele sempre falava que não queria. Então, a gente estava num processo de separação. Nós não somos casados oficialmente, mas moramos juntos já tem 6 anos. E por isso que ele falava que não queria. Aí, como eu já estava posta para me separar, eu engravidei por acaso. E mesmo assim, ele não opinou pelo aborto, mas ele não ficou feliz no início. Mas mesmo assim, a gente teve esse bebê, e foi graças a esse bebê eu descobri um problema que eu tinha. Um problema no ovário, e foi devido à minha gravidez que eu descobri, porque se eu não tivesse engravidado, eu não teria descoberto esse problema e não teria tratá-lo. Então, eu vejo que Deus mandou o meu filho para me salvar, e hoje meu marido também vê assim. E assim, o meu filho é um presente na minha vida, na vida do meu marido. Nós estamos muito felizes. O meu bebê é uma criança linda. Ele só traz alegria para minha casa. Então, eu queria deixar esse alerta para as pessoas que pensam em abortar. Amém. Talvez esse filho veio para salvar você. Então, pense bem antes de tomar qualquer iniciativa. Amém. Porque depois do aborto não tem como voltar atrás mais, né? Amém. É isso aí. Então, isso. Eu queria deixar esse alerta para as pessoas que têm esse pensamento negativo do aborto. Eu sempre digo que eu já venho aconselhando mulheres há 13 anos. E eu nunca encontrei uma mulher sequer que se arrependeu de não ter feito o aborto.